porque estamos no lugar mais seguro do mundo, a casa de Deus. Ô Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a guardar o nosso coração e a descobrir o caminho do primeiro amor. Nos leva, Pai, no lugar secreto, para o primeiro amor, onde nós podemos dizer em espírito e em verdade: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É dessa forma, Senhor Jesus, que quando o mundo cai ao nosso redor, o Senhor nos ampara em teus braços de amor. Como o apóstolo João, que se reclinava no teu peito, que possamos desfrutar da tua comunhão e ver a tua mão resolvendo aquilo que aos nossos olhos é impossível de se resolver. Como o Senhor, Pai Santo, ensinou quando estava pregando na casa do nosso amado irmão Lázaro. O Senhor ensinou através das suas irmãs que uma coisa só é necessária: ouvir a tua voz e obedecer. Nos ensine, Jesus, nessa noite, a confiar mais em Ti, a nos fortalecer em Ti. Abre os nossos olhos espirituais para o perigo que nos rodeia todos os dias quando acordamos nesse grande deserto que é o mundo. E nos conduz em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Espírito Santo, dai-nos sabedoria para nos afastarmos daquilo que nos afasta de Ti. Dai-nos sabedoria para abandonarmos aquilo que rouba o nosso tempo, para abandonarmos as amizades que roubam a nossa santificação e as companhias, Pai, que destroem nossa comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, a nos desvencilharmos de tudo que nos embaraça e do pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da fé. Senhor, nos ensine a orar mais antes de tomarmos qualquer decisão. Não nos deixa tomarmos nenhuma decisão pelo impulso da emoção, pois essa é a antessala da queda, quando não Te consultamos ao tomarmos as decisões. Por isso, Senhor, nós oramos a oração, Pai, que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam e nos ofendem. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, pelo Teu poder, livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, para sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar em Apocalipse 12. Nós vamos iniciar hoje uma nova sessão no livro do Apocalipse. Essa sessão apresenta a tríade do mal. Essa sessão vai trazer o nosso olhar mais para o que acontece no mundo espiritual. O que aconteceu no mundo espiritual e vai trazer o nosso olhar para essa realidade espiritual que nos rodeia. Mas antes de começarmos a exposição do capítulo 12, eu queria fazer com os amados irmãos uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada no capítulo 11, para que nós venhamos a extrair aquilo que nós aprendemos, pois sabemos que
o Senhor Jesus nos ensina na parábola do semeador que o propósito da ave do céu é justamente roubar a semente que é a palavra de Deus. Então, muitas vezes, e eu não julgo os irmãos por isso, mas muitas vezes, alguns de vocês, se abrirem o capítulo 11 de Apocalipse hoje, não vão saber o que esse capítulo quer ensinar, mesmo eu tendo pregado isso na semana passada. E eu já disse, eu não estou aqui para julgar vocês, porque todos nós estamos expostos a essa tentação, porque o momento em que a palavra de Deus é pregada é um momento de batalha espiritual. E esse é o propósito de eu fazer uma revisão do que nós vimos na semana passada. Apocalipse 11:1. É importante que nós entendamos, amados irmãos, em todo o texto bíblico que formos ler, que quando o autor da Bíblia, o Espírito Santo, usando mãos humanas, escreveu a Bíblia, ele não tinha em mente essa subdivisão de capítulos e de versículos. Então, muitas vezes, para você entender o texto, você precisa entender o contexto. O capítulo 10 fala da missão da igreja em internalizar a palavra, comendo o livrinho que o anjo tinha na mão, guardar a palavra no coração, e o capítulo 10 termina com a missão de proclamar a palavra que foi internalizada no coração, falando da missão da igreja. A igreja em missão, cumprindo o ide do Senhor Jesus, sendo vivificada pela palavra e proclamando a palavra no poder do Espírito Santo. É isso que significa o capítulo 10, com a visão de João do livrinho. Mas no capítulo 11, nos é mostrado que na proclamação, a proclamação da palavra não é feita de forma aleatória. Existe um envio para que a palavra de Deus seja proclamada. Existe uma necessidade de um encontro verdadeiro com Deus antes que se possa falar em nome de Deus. Vemos isso na vida de Moisés, vemos isso na vida de Jeremias, vemos isso na vida de Isaías, vemos isso na vida de Pedro. Nós aprendemos ontem como começou o relacionamento de Jesus com Pedro. O discípulo olha para Jesus e diz: Senhor, arreda-te de mim, pois eu sou um pecador. Então Jesus olha para Pedro e diz: calma, Pedro, não temas. De agora em diante, visto que você se viu como um pecador e me viu como o santo de Deus, você será um pescador de homens. Então, o capítulo 11 é a continuação do capítulo 10 e ele mostra como essa missão é feita. A proclamação da palavra não é feita de forma aleatória, mas a proclamação da palavra é feita pela instituição terrena que pertence ao céu, que Jesus Cristo fundou e comprou com seu sangue, a igreja. Portanto, o capítulo 11 começa com uma visão do santuário de Deus, que é a igreja. E eu já disse aos irmãos que o livro do Apocalipse é um livro dotado de símbolos. Por quê? Porque o apóstolo João e o Espírito Santo não queria que essa carta fosse compreendida, por exemplo, pelos soldados romanos, por aqueles que prendiam João. Apocalipse nos ensina que, embora o apóstolo estivesse preso, a palavra de Deus não estava algemada. E para que a palavra de Deus chegasse nos ouvidos e no coração do povo de Deus, era necessário que ela fosse escrita em uma linguagem que somente o povo de Deus compreendesse. Então você vai ver João usando números, você vai ver João usando símbolos, você vai ver João usando figuras e passagens do Antigo Testamento que somente o povo de Deus
tinha acesso. Porque o propósito do Apocalipse, que o nome é revelação, é se ocultar dos sábios e dos instruídos, dos orgulhosos e se revelar aos humildes, aos pequeninos. Então, a mensagem que foi dada no capítulo 1, no verso 3, é: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem a profecia deste livro, pois o cumprimento delas está próximo. A ideia ali é de que esta profecia deveria ser proclamada em alta voz na igreja. E como essa carta iria sair de uma prisão e chegar em forma de sermão em uma igreja, sendo escrita de uma forma que somente a igreja pudesse compreender. Como o Senhor Jesus explica aos seus discípulos, que pergunta para ele, já em casa: Senhor, por que o Senhor fala por meio de parábolas? E Jesus disse, para que se cumpra o que está escrito no profeta Isaías: eles vão ouvir, mas eles não vão compreender, porque o próprio Deus endureceu o coração deles. Jesus falou por meio de parábolas para se revelar ao seu povo. E ele explica a parábola do semeador em casa aos seus discípulos. Então nós vemos aqui, por que eu estou falando tudo isso? Porque esse caniço e essa medição do santuário é uma extração de uma passagem do Antigo Testamento. Eu queria convidar os irmãos a abrir comigo em Ezequiel 40. Ezequiel está no Antigo Testamento, capítulo 40, verso 1. Os irmãos vão ver qual é a linguagem que Jesus está falando com o seu povo por meio de João. A linguagem do povo de Deus, que é a Sagrada Escritura. A Bíblia é o vocabulário de Deus e do seu povo. Ezequiel 40 é a extração dessa visão. Aqui nos é apresentado a visão de um templo físico. Porém, em Apocalipse nos é apresentado a visão de um santuário espiritual. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo diz: porque o santuário de Deus, que sois vós, a igreja de Corinto, a igreja de Cristo, é sagrado. Então, no Antigo Testamento, aqui, Ezequiel está tendo uma visão do templo físico. O apóstolo João, em Apocalipse, está tendo uma visão da igreja de Cristo, que é um templo espiritual. Todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Ezequiel 42 agora. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Verso 3. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, que estava de pé na porta. E tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. É o que o apóstolo João vai receber, uma cana para medir o santuário. Disse-me o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quando eu te mostrar. A mesma coisa Deus fala a João em Apocalipse: porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Verso 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Qual é o propósito dessa visão? Mostrar a Ezequiel o absoluto controle de Deus sobre o seu templo. Que Deus está no meio do seu povo, à semelhança do Senhor Jesus, passeando no meio dos candeeiros de ouro que é a igreja. Então vamos voltar para o capítulo 11 de Apocalipse, visto que nós já vimos de onde emana essa palavra. Que vocabulário Deus está falando com João para que ele passe à igreja? O vocabulário do Antigo Testamento, para que o seu povo compreenda o que Deus quer dizer. O povo de Deus aqui já conhecia o profeta Ezequiel. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. E também me foi dito:
dispõe-te e mede o santuário de Deus. O que é o santuário de Deus? Nós vimos na semana passada a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo. Esse caniço é dado a ele para medir, para mostrar a soberania de Deus no meio do seu povo. O seu altar e os que nele adoram. O Senhor tem o seu selo naqueles que são seus. Verso 2, nós vemos uma separação dentro da igreja. Esse é o propósito também desse caniço, dessa vara de medir. Existe uma delimitação no mundo espiritual entre a igreja de Cristo e a sinagoga de Satanás. Entre aqueles que verdadeiramente estão no esconderijo do Altíssimo e aqueles que estão tomando o nome de Deus em vão. Essa é a separação, esse é o propósito dessa cana de medir. Medir a igreja de Cristo, mostrando que Deus está olhando cada centímetro da sua igreja e de que nada passa desapercebido diante dos seus olhos. O apóstolo Pedro disse que a hora de começar o juízo já começou. E o juízo começa pela casa de Deus. Verso 2, mas deixa de parte. Ou seja, essa é uma linguagem que os judeus compreendiam e que o povo de Deus compreendia. No santuário físico existia uma separação entre os verdadeiros israelitas e aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Assim também na igreja invisível de Cristo, no meio do povo de Deus, Deus tem uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E no mundo espiritual há uma grande divisão, há um grande abismo entre a verdadeira igreja e a falsa igreja, entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. Abismo esse que nos é ensinado na parábola do rico e do Lázaro, que dividia o lugar onde Lázaro estava e onde o rico estava. Olha o que ele diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Ou seja, existe uma parte da igreja que eu não tenho compromisso. Existem pessoas que não têm o meu selo, não têm a minha proteção, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, foram abandonadas segundo os maus desejos do seu coração. É o abandono judicial de Deus. Quando Deus diz, tá bom, você vai ter todos os seus sonhos realizados e você ainda vai estar no cenário religioso. Mas você não tem o meu selo. Você não está sobre as minhas asas. Foi por isso que Jesus chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você como uma galinha reúne os seus pintinhos nas suas asas. Mas vocês nunca mais me verão, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aquele povo que viu o próprio Deus iria religiosamente para o inferno. O rico da parábola foi religiosamente para o inferno, pois ele chamava Abraão de pai. E aqui o Senhor Jesus mostra que no período do fim, o que vai marcar o fim é pessoas religiosamente indo para o inferno, pois é necessário que antes que o anticristo se levante e Jesus volte, aconteça a grande apostasia. Vão se levantar tão grandes falsos profetas e falsos cristos que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Os gentios aqui representam aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Estes por 42 meses, a demarcação de um tempo, aqui significa 3 anos e meio. Um período descrito como o período da grande tribulação, que vai anteceder a volta de Jesus.
O que o Senhor Jesus quer dizer é necessário que haja escândalos, mas ai daquele homem por meio do qual o escândalo vier. Os ímpios vão adentrar na cidade santa, que é a igreja invisível de Cristo. Mas o período em que eles vão escarnecer de Cristo é delimitado por Deus. Chegará um tempo em que Deus exercerá o seu juízo. É isso que ele diz aqui, ó. Estes por 42 meses, ou seja, por um tempo pequeno. Olha o que diz o verso 2: calcarão aos pés a cidade santa. O que é calcar o pé à cidade santa? Significa tratar o santo como profano. Aí muitas pessoas interpretam essa passagem como se Jesus estivesse falando de Jerusalém. Jerusalém não é a cidade santa hoje. A cidade santa hoje é a igreja. O lugar onde Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, não é Israel nem Jerusalém, é a igreja de Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 2, o versículo 3, perdão. Eu vou correr para a gente terminar mais rápido o resumo da semana passada. É meia-noite. Misericórdia. Aqui nós vamos ver, lembrando qual é o contexto do que está sendo pregado. Capítulo 10 mostra o que? João vendo um livrinho, comendo o livrinho era doce na boca e amargo no estômago, e recebendo a ordem para proclamar esse livrinho. No capítulo 11 nos é mostrado a igreja de Cristo e a demarcação que existe entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Agora, no versículo 3, a igreja vai ser representada por aqueles que não somente proclamam a palavra, mas dão a sua própria vida pela proclamação da palavra, por amor àquele que o comprou com seu precioso sangue. A igreja aqui é apresentada como uma testemunha mártire. E em Atos 1:8 nos é dito: e recebereis poder, virtude do Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. A palavra testemunha é a palavra mártir, em Judeia, em Samaria e em todos os confins da terra. Então aqui, muitas pessoas falam, está vendo? No fim dos tempos, vai ser construído um templo em Jerusalém, e lá em Jerusalém, o anticristo vai se levantar em Jerusalém, e vão se levantar Moisés e Elias, ou duas pessoas como Moisés e Elias. Só vai ter eles dois de cristão no mundo inteiro, e eles vão proclamar a palavra de Deus. Não. O alvo aqui não é um lugar geográfico. O alvo aqui é um lugar espiritual. Por mais que se construa um templo em Jerusalém, Jerusalém agora não é o centro das atenções. O centro das atenções agora é a igreja de Cristo, que foi comprada com seu sangue. Darei as minhas duas testemunhas. Por que a figura de dois? Eu não vou abrir, mas se os irmãos quiserem anotar, em Lucas 10, versos 1 e 2, quando o Senhor envia a missão dos 70, Ele envia os seus discípulos em missão para pregar o Evangelho e para anunciar o reino de Deus. Ele os envia de dois em dois. Então, essas duas testemunhas representam a igreja em missão. Como disse Spurgeon, todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, 3 anos e meio, o período da grande tribulação que antecederá a volta de Jesus, o período de ascensão do anticristo. O homem da iniquidade, vestidas de pano de saco, porque a igreja aqui é apresentada como vestida de pano de saco. Porque qual é a mensagem da igreja em todos os tempos, em todas as eras? Arrependei-vos.
O que significa pano de saco no Antigo Testamento? Pranto, lamento, arrependimento. Como foi que o povo de Nínive se vestiu após receber a pregação de Jonas com pano de saco? E Jesus disse: os ninivitas se levantarão no dia do juízo, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. A igreja é composta por aqueles que se arrependeram, dão frutos dignos de arrependimento e pregam com ousadia o arrependimento. Por isso que essas duas testemunhas aqui estão vestidas de pano de saco. Tem um palhaço que se diz cristão. Uma vez, uma irmã me mostrou ele, que sai vestido de pano de saco, sem ser vinculado a igreja nenhuma, indo nas praças. Uma vez eu vi um vídeo dele numa parada gay, vestindo de pano de saco, proclamando a palavra de Deus, chamando a atenção para si, como se ele fosse essa testemunha. Por isso que de incorretas interpretações de textos como esse, as pessoas têm as mais absurdas ações. Verso 4. Agora, João vai trazer novamente a linguagem do Antigo Testamento. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Em Apocalipse 1, Jesus já apresenta a igreja como os candeeiros de ouro. E vamos para uma passagem no Antigo Testamento que fala justamente de candeeiro e de oliveira, de onde João extrai, de onde o Espírito Santo faz João extrair para mostrar qual seria a missão da igreja no tempo do fim. Zacarias capítulo 4. Já dizia um pastor do passado chamado João Calvino: a melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. A Bíblia é o livro que se explica por si. Zacarias 4. Zacarias está antes de Malaquias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 4:1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. A semelhança do que Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. A igreja, o povo de Deus. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Então aqui é mostrado o povo de Deus e a lâmpada que é a mensagem do povo de Deus, a palavra de Deus. Agora, amados irmãos, nós vamos ver no versículo 3 o outro simbolismo apresentado por João em Apocalipse. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Essa mensagem aqui é dada a Zorobabel e Josué, que eram os líderes do povo de Deus e tinham a missão de proclamar a palavra de Deus, trazendo restauração ao povo de Israel. Restauração que nasce no arrependimento. Vamos ler o capítulo 1 do livro de Zacarias. Como começa o livro de Zacarias? Zacarias 1, verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Ou seja, o Senhor se irou contra os seus antepassados. Esse é um hebraísmo de falar dos antepassados do povo. Verso 3. Portanto,
Dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não seja como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então, Zacarias traz a mensagem aos líderes do povo de Deus, mostrando que eles deveriam dar ouvidos à chamada ao arrependimento. Mas aqui, Zorobabel, que tinha a missão de liderar o povo, tem essa visão para mostrar que não é na força do nosso braço. É no poder do Espírito Santo que a obra de Deus é feita. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela, mostrando que aquilo que é impossível, aquilo que era impossível para Zorobabel, um grande monte, no poder do Espírito Santo, seria uma campina. Pois o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos aptos a cumprir a missão que Deus nos designou. É isso que João está dizendo. O que a igreja precisa no tempo do fim é não se embriagar com vinho, com as paixões do mundo, com os prazeres do mundo, com as delícias do mundo, onde há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes nossa vida está sem sentido, irmão Paulinho? Porque não estamos cheios do Espírito Santo como deveríamos. E o texto não diz: Deus vai te encher do Espírito Santo. O texto diz: enchei vós. Deus te deu a fogueira. Mas para uma fogueira ficar acesa, requer o que, irmão Adams? Trabalho. É essa linguagem que Paulo usa: não extinguais o Espírito Santo. Como se o Espírito Santo fosse uma fogueira. Se você não tomar cuidado, a fogueira se extingue. A fogueira se apaga. E você vive como se parecesse que nem tivesse o Espírito Santo, como Sansão. Como Davi quando caiu. Então, a ordem à igreja não é por força, não é por violência, não é por inteligência humana, não é com dinheiro, não é com recursos humanos, é com o Espírito Santo que vocês vão prevalecer. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. A grande necessidade da igreja, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na vida espiritual de um ser humano. Quando Ezequiel viu o vale de ossos secos e profetizou segundo Deus mandou, e se levantou um numeroso exército, eles tinham carne, eles tinham aparência de que estavam vivos, mas faltava algo: o Espírito Santo. Então Deus disse: olha, Ezequiel, profetize ao Espírito. Então aquelas pessoas recebem vida. O que João quer dizer aqui é que a igreja é representada por essas duas testemunhas que não estão na sua força, estão brilhando como dois candeeiros e como duas oliveiras que estão cheias do Espírito Santo de Deus. Para morrer por Jesus, é necessário estar cheio do Espírito Santo. O irmão Paulinho
Eu e o irmão Paulinho estávamos falando de Jesus sábado para um senhor que perguntou para a gente: vem cá, se uma pessoa colocar uma arma na sua cabeça e disser: se você negar Jesus, você vive. Se você confessar Jesus, você morre. Você vai fazer o quê? E a nossa resposta é que, se a graça de Deus estiver conosco, nós não negaremos. Mas essa graça é fruto da ação soberana do Espírito Santo. A igreja não nasce em Pentecostes pela eloquência de Pedro, pela inteligência dos discípulos. A igreja não nasce pela riqueza deles, eles nem tinham, eles eram pobres pescadores. A igreja nasce quando os discípulos estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam reunidos no mesmo lugar, numa casa simples como essa, e de repente, orando em secreto, que é o que nós deveríamos fazer antes do culto, em casa, eles estavam reunidos orando, e veio um vento, como o vento de um som impetuoso. E de repente, aqueles homens saem daquela casa cheios do Espírito Santo. E as pessoas começam a dizer: o que esses homens têm? Eles estão cheios de mosto, eles estão bêbados. E Pedro se levanta, aproveita esse escárnio e começa a pregar: não, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. A igreja, para se permanecer fiel no período do fim, precisa estar cheia do Espírito Santo. Para viver no primeiro amor, precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Necessário que eu e você deixemos sempre acesa a chama do Espírito Santo. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Verso 5. Agora vocês já viram quem são essas duas testemunhas, quais as características da igreja. A igreja verdadeira é uma igreja missionária, é uma igreja em missão, e uma igreja verdadeira é uma igreja que brilha a luz de Jesus no poder do Espírito Santo. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Jeremias 5,14, a Bíblia diz que saía fogo da boca de Jeremias quando ele proclamava a mensagem de Deus. De onde vinha esse fogo? Vinha de Jeremias? Não. Vinha da palavra que Deus entregou na boca dele. Então, esse fogo que sai da boca da igreja fala da mensagem que a igreja proclama, que traz juízo aos que a rejeitam e devoram os seus adversários. Não pela igreja em si, não que haja uma intenção da igreja em fazer isso, mas que o próprio Deus faz isso por meio da igreja. Por exemplo, o fogo que saiu da boca de Pedro diante de Ananias e Safira e devorou aquele casal. Não porque Pedro queria matar eles, mas porque Deus escolheu que aquele episódio acontecesse para gerar temor no meio do povo de Deus. Aqui também nós vemos o que está escrito em Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, o Senhor a devorará. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue,
bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. O que significa isso, irmãos? Fala dos juízos de Deus através do seu povo, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam a mensagem da igreja, atraem sobre si mesmo o juízo de Deus. É como o apóstolo Paulo disse em Gálatas: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Por que aconteceram as pragas contra Faraó no período de Moisés? Um juízo de Deus através do seu povo, para que Faraó deixasse o povo de Deus adorá-lo. Por que Deus fechou os céus na época do rei Acabe, em resposta à oração de Elias? Para que o rei Acabe se arrependesse das suas perversidades em nome de Deus. Aquele que rejeita a mensagem da igreja está cavando bombas relógios diante de si mesmo. Por isso que há um ditado que é verdadeiro, irmãos: o mal por si se destrói. O ímpio não precisa de nada além dele mesmo para se destruir. Verso 7. Nós vemos aqui, irmãos, que a igreja em missão é imortal até o completamento dessa missão. Quando a missão da igreja termina, Deus recolhe os seus servos através do advento chamado morte. Preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus fiéis. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, qual é o propósito da minha e da sua vida? Testemunhar de Cristo. Ser o sal da terra e a luz do mundo. E uma vez que esse propósito termina, Deus nos recolhe. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Deus vai permitir um aparente triunfo do mundo sobre a igreja, permitindo que o anticristo mate os servos de Deus nesse mundo que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente. Está falando aqui desse mundo corrompido, que crucifica o nosso Senhor com seus valores. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os momentos de maiores perseguição são os momentos aonde os verdadeiros cristãos mais brilham. Esse é o propósito da igreja, estar em evidência no tempo do fim, tendo uma aparente derrota. Mas mesmo quando o povo de Deus aparentemente perde, ele ganha. Porque como disse um homem de Deus do passado chamado Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os cristãos eram assassinados, mais a igreja de Cristo crescia. Pois a grande mensagem da igreja, a grande diferença entre ser cristão ou não, é no momento da morte. Então Deus usa a morte de um cristão para mostrar como vale a pena servir a Deus. Como diz o homem de Deus do passado, o nosso povo morre bem, porque ele morre em paz com Deus. Enquanto os ímpios morrem desesperados, porque eles estão em inimizade com Deus. É esse o propósito aqui. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Agora, o apóstolo João mostra qual é o espírito que está no mundo. Um espírito de profundo sarcasmo.
um espírito de profundo prazer com o sofrimento dos cristãos. Quando Jesus foi crucificado, não houve lamento, houve prazer nas pessoas. A Bíblia diz que as pessoas meneavam a cabeça e diziam: olha para lá, aquele que dizia ser o rei de Israel. Jesus pede água e de uma forma sarcástica os ímpios lhe dão vinagre. É importante que você entenda o que é a natureza humana, para que você esteja preparado a viver como ovelha no meio de lobos, e a ser prudentes como a serpente, e simples como as pombas. Porque os ímpios estão cheios do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Espíritos malignos. Por isso não existe ímpio gente boa. E não existe cristão gente boa. Existe aqueles que têm o Espírito Santo e são guiados por ele. Existem aqueles que têm espíritos imundos e são guiados por eles. E veja aqui o que é que aqueles que têm espíritos imundos desejam de mim e de você. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. O mundo celebra a morte da igreja. Porém, Jesus disse assim em João 16: olhe, a dor de vocês será semelhante à dor da mulher que está para dar à luz. Por um pouco de tempo, vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar. Mas haverá um tempo em que vocês vão se alegrar e a alegria de vocês jamais terá fim. E o mundo vai chorar e vai chorar eternamente, porque o inferno é um lugar onde há choro e ranger de dentes. Por isso Jesus disse: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. E ai daqueles que estão sorrindo o sofrimento do povo de Deus, eles virão a lamentar e a chorar. Agora nós vemos: realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A mensagem da igreja atormenta aqueles que amam o mundo, pois a mensagem da igreja é justamente proclamar a eles penetrou e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Olha que coisa! Os ímpios vão ver a salvação dos justos e a sua condenação com olhos nus. O rico, que tanto desprezou a Lázaro, viu Lázaro no seio de Abraão e disse: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a minha língua com a gota de água. O propósito aqui é mostrar a ressurreição dos justos em face do terror e do assombro dos ímpios. Uma enfermeira, quando esteve diante do luto dos últimos momentos de vida de um homem ímpio, disse: nunca mais eu cuido de um ateu no fim da vida. Tamanhas foram as cenas assustadoras que essa mulher via e ouvia do leito de morte desse homem ateu. A morte sem Cristo é o pior filme de terror. Mas tem um parênteses: é que não é filme, é realidade. Essa enfermeira disse que ela ouvia os gritos desse homem, assustado com a presença dos demônios que estavam vindo buscar para levá-lo ao inferno.
E as duas testemunhas subiram, ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. É isso que Lázaro ouviu. Sobe para cá. É isso que a igreja vai ouvir. Sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem que representa a glória de Deus. Quem é que leva o crente para o céu? Quem é que transforma o nosso corpo corruptível no corpo incorruptível? Quem é que nos glorifica? Aquele que nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. O Senhor Jesus Cristo. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. É por isso que esse ciclo do Apocalipse, as 7 trombetas, não representam um juízo definitivo, mas um juízo parcial. Pois é juízo misturado com misericórdia. Ao passo que Deus exerce juízo sobre o mundo, Deus dá ainda oportunidade de arrependimento ao mundo caído, ao homem caído. Ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. É isso que acontece quando o Senhor abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Nós ficamos aterrorizados. Se nós meditarmos na parábola do rico e do Lázaro, nós ficaremos aterrorizados. Se você pensar naquela passagem, que não é uma parábola, é uma história, você vai ficar aterrorizado. Ao ver um homem que teve tudo na terra morrer imediatamente a uma prisão perpétua e eterna, onde ele é desprovido de todo conforto, de todo prazer, de toda consolação da parte de Deus. E ao passo que você vê um homem sofredor, que tinha um nome porque tinha identidade no mundo espiritual, tinha um relacionamento verdadeiro com Jesus, andava em santidade e dores, o mais rejeitado entre os homens, e esse homem morre. Esse homem não tem nenhum funeral, esse homem não tem nenhum agente funerário, esse homem não tem nem direito a uma portinha no Campo Santo. E esse homem, ao fechar os olhos dessa terra, vê uma comitiva de anjos vindo honrar o serviço que ele prestou ao Rei dos Reis nessa terra. E em um abrir e piscar de olhos, esse homem olha para o seu braço e não vê mais nenhuma ferida. Olha para o seu corpo e vê uma glória como a luz do sol. E olha para frente e vê a face de Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao ver isso, um crente se assombra e muda a sua vida nessa terra. Porque você não pode viver como rico e morrer como Lázaro. Para você morrer como Lázaro, você tem que viver como tal. Balaão disse em Números 23:10 que eu morra a morte dos justos. Mas pergunte se ele quis viver como os justos vivem. Pergunte se ele quis viver como Lázaro, em pobreza, em humilhação, em doenças. Não. Balaão disse: olhe, Balaque, pode me pagar que eu vendo esse povo. São os pastores de hoje. Pergunte se eles querem viver como Lázaro. Pergunte se eles querem pregar a palavra fielmente, como a palavra de Deus manda com que preguemos. Que nada. Olha, meu irmão, se você der um dízimo alto, fique tranquilo, eu mudo o sermão na hora. São os pastores de hoje, semelhança de Balaão. Verso 14: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E o terceiro ai é a 7ª trombeta e a volta de Jesus sobre a perspectiva do céu.
Vamos ler rápido do verso 15 ao verso 19. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Está falando aqui já do juízo final. Por isso eu já falei algumas vezes que o livro do Apocalipse não segue uma sequência cronológica. O livro do Apocalipse é dividido em sessões. Nós já vimos a primeira sessão, os 7 candeeiros de ouro. Nós já vimos a segunda sessão. No capítulo 4, nos é apresentado a visão do trono de Deus regendo sobre a criação e a adoração no céu ao Criador, a doxologia, a exaltação a Deus pelo seu poder de criar diante do trono, a semelhança do que é visto no capítulo 6 de Isaías. No capítulo 5, nós vemos a sessão dos 7 selos, que termina no capítulo 7. No capítulo 8 se inicia a sessão que vai contar a mesma história, o curso de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esse é o período cronológico que narra o livro do Apocalipse. No capítulo 8 começa uma nova sessão, que vai até o capítulo 11, que é a sessão do fim, sendo narrado em forma de anjos que tocam 7 trombetas. Essas trombetas representam o juízo de Deus misturado com uma mensagem de arrependimento que representa a misericórdia de Deus para com seu povo, dando chance para que o seu povo se arrependa e não seja destruído juntamente com o mundo. Quando a 7ª trombeta é tocada, o mundo termina, o juízo final chega. Olha o que diz aqui: para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, a igreja glorificada no céu, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. É uma linguagem que os cristãos dessa época iriam entender. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Como está escrito em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E no versículo 3, Deus diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui termina essa sessão do Apocalipse. Aqui já é a consumação dos séculos. Deus dando galardão aos seus servos e destruindo os ímpios que destroem a terra com suas impiedades. Foi a impiedade que amaldiçoou a terra. Adão, maldita é a terra por tua causa. Agora se inicia uma nova sessão do Apocalipse. Agora João vai mostrar o curso de tempo da primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, sobre o que está por detrás desses acontecimentos apocalípticos no mundo espiritual. Essa nova sessão do livro do Apocalipse vai apresentar o fim dos tempos sobre uma perspectiva espiritual do mundo espiritual, apresentando a oposição do mal sobre o bem em forma de trindade, mostrando que Satanás é o imitador de Deus e o opositor de Deus, do Messias e do seu povo. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nessa sessão que vai do capítulo 12 ao capítulo 14 do livro do Apocalipse, pois no capítulo 14 o capítulo 14 vai relatar a volta de Jesus novamente,
E depois no capítulo 15 e 16 vai começar uma nova sessão, que é a sessão das 7 taças da ira de Deus. Nós vemos aqui a tríade do mal, mostrada por Satanás, fazendo oposição a Deus Pai. O anticristo fazendo oposição a Cristo. E o falso profeta fazendo oposição ao Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Satanás vem com o dragão, vai ser apresentado aqui, a besta que emerge do mar, o anticristo, a besta que emerge da terra, o falso profeta. O falso profeta se opõe à obra do Espírito Santo com grandes sinais e prodígios da mentira, tendo aparência de cordeiro, mas falando como um dragão. Satanás se opondo ao plano de Deus Pai de remir o seu povo, seduzindo e enganando o mundo inteiro. E o anticristo se opondo a Cristo, imitando a sua morte e ressurreição como uma aparente ferida mortal, mas uma ferrenha oposição a Cristo e ao seu povo. Porque o propósito dele é se assentar no lugar de Cristo como se fosse Deus. O propósito do anticristo é trazer atenção para si. O propósito de Cristo é trazer atenção para a glória de Deus e para o bem do homem. Por isso que aquele que está cheio do Espírito Santo quer trazer atenção para Cristo. Aquele que está cheio do Espírito do anticristo quer trazer atenção para si. Quer chamar atenção para si. Então aqui no capítulo 12, nós vamos só começar, por conta do horário, essa nova sessão do livro do Apocalipse. Os irmãos estão entendendo? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode fazer depois do culto. A gente está aqui para tirar. Para que naquele grande dia, tanto eu que prego, quanto os irmãos que ouvem, não reclame e diga: Senhor, eu não sabia que viria o Apocalipse. Senhor, eu não sabia que viriam tempos tão difíceis. Você sabia, foi ensinado na igreja que você congregou. Apocalipse 12, 1. Essa sessão aqui vai falar da tríade do mal, começando pela perspectiva do dragão, de Satanás, daquele que se opõe ao projeto de Deus desde o jardim do Éden, daquele que é inimigo da criação de Deus desde o jardim do Éden. Apocalipse 12, verso 1. Olhe para o texto e leia juntamente comigo. Deixe sua Bíblia aberta e deixe que ela entre no seu coração. Viu-se grande sinal no céu. O que significa esse sinal no céu? A saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana interpreta essa passagem dizendo que essa mulher é Maria, trazendo adoração à Virgem Maria, sendo que é mentira. Maria não morreu virgem, ela teve outros filhos. Ela foi virgem até a concepção de Jesus. Muitas pessoas falam que essa mulher representa um Jerusalém. Mais uma vez eu digo, mentira. Essa mulher representa a noiva do Cordeiro. Apocalipse vai apresentar duas mulheres. Como a Bíblia apresenta só dois tipos de mulheres. A mulher temente a Deus, a mulher reverente e a mulher promíscua, a mulher imoral, a mulher sensual. A mulher temente a Deus e reverente, bonita pela virtude, é a noiva do Cordeiro. Essa mulher vestida com a luz do sol, com a lua sobre os seus pés, com 12 coroas na cabeça. A igreja de Cristo, ela é linda. Ela brilha o fulgor da glória de Deus. E Apocalipse vai mostrar lá no capítulo 18 a grande meretriz, a grande prostituta, representando
a noiva de Satanás, o mundo. Aquele que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não ameis o mundo, nem nada do que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E mostrando qual é o propósito do mundo. É o mesmo propósito de uma meretriz: seduzir o homem a pecar contra Deus. Então, essa mulher aqui representa a igreja e o povo de Deus. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é relatada como uma mulher, a noiva do Cordeiro. Porque se viu um grande sinal do céu, mostrando aonde nasce a igreja, aonde nasceu essa mulher, aonde nasceu o povo de Deus. O povo de Deus nasceu do alto. Quem se lembra da conversa de Jesus com Nicodemos em João 3,3, mostrando quem compõe o povo de Deus? Nicodemos, se alguém não nascer do alto, se alguém não nascer do céu, não pode ver o reino de Deus. Portanto, a mulher, ela é vista no céu. A igreja, ela nasce do céu. Ela é composta por aqueles que foram regenerados pelo céu. Em um dado momento, eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, vivendo segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. Éramos inimigos de Deus. Então Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos em delitos e pecados. É assim que a igreja nasce. É assim que um cristão nasce. Como nasceu, por exemplo, a igreja de Filipos. Na sua Bíblia tem a carta de Paulo aos Filipenses. Em um dado momento, Saulo de Tarso estava indo perseguir os cristãos em Damasco. Então Jesus aparece a ele e regenera ele. Ao regenerar Saulo, após Saulo nascer do alto e Jesus tirar as escamas dos olhos de Saulo, Jesus então usa Saulo como um instrumento dele na terra para compor essa mulher chamada igreja. E o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, no poder do Espírito Santo, e anuncia Jesus a uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Então Paulo, passando, vê uma mulher com espírito, uma jovem com espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores, que todos os dias exaltava Paulo e Silas. Ouçam estes homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Até o momento que o Espírito Santo incomodou Paulo. E ele expulsou o demônio daquela mulher que estava querendo trazer atenção para o homem e não para a glória de Deus. E aquele demônio saiu. E os homens que lucravam com aquela mulher se indignaram e fizeram com que Paulo fosse preso. Então, na prisão, Paulo, que era cidadão romano, mas abre mão do título de cidadão romano por amor a Cristo. Ele abre mão do seu direito, porque se ele dissesse, sou cidadão romano, nem preso ele era. Mas Paulo abre mão do seu direito e é preso com Silas. Então, cheios do Espírito Santo, eles começam a louvar. E de madrugada, o Senhor visita aquele lugar com um grande terremoto. E Deus abre a prisão deles. E o carcereiro tenta se suicidar. Então Paulo olha para ele e diz, calma. Ele pergunta, o que eu faço então para ser salvo, Paulo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E naquele dia, aquele carcereiro e toda a sua família foram batizados. Por que, irmão José, que você está falando isso tudo? Porque é assim que nasce a igreja. Essa é a minha história, essa é a sua história. A nossa igreja nasceu no coração de Deus, pela regeneração de um servo de Deus, que proclama o Evangelho de Deus, para que outros servos de Deus nasçam de novo, nasçam do alto, pelo poder do Espírito Santo. Porque o vento sopra onde quer,
Não sabes de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu não sou mais o mesmo. O que foi que aconteceu? Eu nasci de novo. Agora eu quero ler Bíblia. Agora eu quero ir para a igreja. Agora eu quero louvar. Agora eu quero evangelizar. Agora eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Viu-se grande sinal no céu. Se você está aqui, foi o céu que te regenerou. Foi o céu que te chamou. Aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. Ele que envia o Espírito Santo para te regenerar. A saber, uma mulher vestida do sol. O que é essa mulher vestida do sol? A luz de Jesus. A luz do sol fala da luz mais forte que existe, que é a própria luz em si. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, fala da autoridade da igreja. A lua, o sol tem autoridade sobre a lua, porque a lua só brilha porque o sol brilha. Os irmãos sabem disso, que a lua reflete a luz do sol. A igreja tem todo o poder, toda a autoridade no mundo espiritual. Porque você não tem como separar Cristo da igreja. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Com a lua debaixo dos pés. E cuidado para você não pensar, como alguns dizem, Satanás está debaixo dos meus pés. Não significa isso. Falando aqui da autoridade de Cristo sobre a sua criação. E da autoridade da igreja, quando está debaixo da autoridade de Cristo. Não temos poder nenhum em nós mesmos. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma coroa, irmão, fala de triunfo. Quando um atleta olímpico ganha, ele recebe uma coroa. Uma coroa fala de... Coroa na cabeça fala de triunfo. 12 fala do número que representa o fundamento da igreja. As 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, os 12 apóstolos no Novo Testamento. 12 coroas. A igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque Cristo sempre nos conduz em triunfo. Um cristão, até quando ele aparentemente perde, ele ganha, porque ele está do lado do vencedor, que é Jesus. A igreja vai vencer, já venceu por conta de Cristo. Que achando-se grávida, fala da momento que antecedeu o nascimento de Jesus, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A grande missão da igreja é dar à luz o Filho de Deus. A grande missão do povo de Deus no Antigo Testamento foi dar à luz o Messias. E a grande missão da igreja no Novo Testamento é dar à luz o Messias. De que forma, irmão José? John Bunyan disse: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer no seu coração, você estará perdido para sempre. Gálatas 4,19. Eu não vou lá por causa do horário, a gente já está concluindo. O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas 4, verso 19: Filhinhos, eu sofro dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. O apóstolo Paulo chorava para que Cristo nascesse nos irmãos em Gálatas, nas pessoas que visitavam as reuniões da igreja da Galácia, mas não ainda tinham sido regeneradas. E esse é o nosso papel: orar antes de pregar, pois o poder da pregação é a vida de oração. Orar pelas pessoas que estão ouvindo a pregação, porque em um dado momento pode vir a regeneração. O propósito da igreja é fazer Jesus nascer também no meu e no seu coração, para que possamos dizer como Paulo: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim.
momento em que somos regenerados, e que recebemos de fato o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E o que vai dizer se temos o Espírito de Cristo ou não são as nossas folhas, é o nosso fruto. Você tem que pegar Gálatas 5:19 ao 21 e Gálatas 5:22 ao 24 e dizer: que fruto a minha vida tem produzido? As obras da carne ou o fruto do Espírito Santo? Se eu estou produzindo o fruto do Espírito Santo, Cristo já nasceu em mim. Se eu estou produzindo as obras da carne, Cristo não nasceu em mim. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que George Whitefield pregou 3.000 vezes o mesmo sermão para a mesma congregação. E uma certa feita, uma pessoa perguntou: George, pelo amor de Deus, quando é que você vai mudar o tema? Fala em Apocalipse, fala em Lucas, fala em Marcos, fala em 1 Coríntios. A gente não aguenta mais ouvir João 3. Jesus e Nicodemos, nascer de novo. Ele respondeu: eu vou mudar o sermão quando vocês nascerem de novo. Porque enquanto vocês não nascerem de novo, tudo é vaidade. Mas no Senhor, a vida de vocês não será em vão. Como disse um puritano chamado Thomas Brooks: antes que o homem tenha fé em Cristo, seu melhor serviço é um pecado glorioso. Que as nossas melhores obras são trapos imundos, sem a graça de Deus, sem Cristo. Sofrendo tormentos para dar à luz. O povo de Deus sempre foi um povo sofrido. A linhagem do Messias sempre foi uma linhagem sofrida. Como foi que Maria deu à luz a Jesus? Em meio a muito sofrimento, não havia lugar para Jesus nas hospedarias de Belém. Jesus nasceu em meio a tormentos. Nasceu de um casal pobre, que vivia uma vida muito difícil, que tinha que levar ao templo 2 rolinhas ou 2 pombinhos, porque não tinham dinheiro para levar um cordeiro. Nasceu no meio de bicho. E após nascer, eles tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes baixou um decreto e mandou matar todas as crianças até 2 anos. É assim que o Messias nasce, de um povo sofrido, sendo ele o representante desse povo sofrido e o primogênito entre muitos irmãos, um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. O mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso algum. Esse é o nosso Senhor e Salvador, aquele que o mundo despreza, mas que o Pai abre os céus e diz: eis o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Viu-se também outro sinal no céu, ou seja, a oposição que existe entre a descendência da serpente e o descendente da mulher é algo que nasce no céu. A oposição que existe entre o povo de Deus e o povo do mundo é algo que nasce no mundo espiritual. Não adianta tentar ser aceito. Se você é um cristão e exala o bom aroma de Cristo, os ímpios não vão te amar. Pare com a ideia de ser aceito pelo mundo. Porque o mundo vai odiar você se você se parecer com Cristo. Então pare de viver para ser aceito pelos homens. Do céu que nasce a oposição. Vi também outro sinal no céu. E eis um dragão. Olha quem aparece. A mulher é vista do céu. João está vendo a mulher no céu, vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 diademas na cabeça, a igreja. Então ele vê no céu um dragão.
que é um ser assustador. O dragão, que é um ser real e pessoal. Grande. É o Espírito Santo que escreveu aqui. Grande. Então Satanás não está debaixo dos seus pés. Ele é um dragão. Ele é enorme. Ele é grande. Talvez ele seja maior do que a cidade de Salvador. Talvez se ele bater a sua asa aqui, você sente falta de ar. Ele é grande. Você não tem poder contra ele sem o poder do Espírito Santo. Como Davi diante de Golias, é impossível. Ele é grande. Sujeitai-vos a Deus. Esse sim é maior do que ele. Resistir ao diabo, porque ele é maior do que você. E ele fugirá de vós. Resumindo de uma forma bem simplória, como quando a gente era pequeno e chamava nosso pai, o nosso irmão mais velho, com aquele coleguinha que queria nos bater. Não tínhamos força, então iríamos falar para nosso pai. Não tente lutar contra Satanás sem Deus. Um dragão grande, vermelho. Por que vermelho? Sangue. Ele tem prazer em matar. Ele tem sede por sangue. Satanás tem sede em roubar, matar e destruir. Por isso ele é vermelho. Ele está salpicado de sangue. Ele ama matar. Com 7 cabeças. O que significa essas 7 cabeças? Seu raio de ação. 7 na Bíblia significa o número que representa o fechamento de um ciclo. O número da perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias. 7 cabeças fala do raio de ação desse dragão. Cabeça fala do órgão que pensa. 7 fala da extensão da sua ação. O mundo inteiro jaz no maligno. Ele tem 7 cabeças. Ele domina o mundo inteiro. Ele é o Deus deste século. Ele é o príncipe das potestades do ar. E ele é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Grande, vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres. Seu poder para destruir. Seu poder avassalador para matar. Quem você acha que fica feliz com o tráfico de drogas? Quem você acha que fica feliz com os homicídios? Quem você acha que fica feliz com a pedofilia? Quem você acha que fica feliz com a promiscuidade sexual? Quem você acha que fica feliz com os homens destruindo os próprios homens? Quando os homens foram criados para amar a Deus e para amar os seus semelhantes. Satanás. Seu poder de destruir, e nas cabeças 7 diademas. Ele recebe de Deus o poder para executar o mal. Como dizia Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Verso 4. A sua cauda. O que representa isso? Sua inteligência para seduzir. Não fala aqui que é a cabeça que arrastou a terça parte dos anjos. É a sua cauda. Como é que a serpente aparece no Éden, Gênesis 3:1? Ora, a serpente, a mais astuta dos animais selváticos que Deus criou. Sua inteligência para seduzir. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sabe o que significa isso? O momento em que Satanás seduziu os anjos para se rebelarem contra Deus. Concluindo o verso 4, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A oposição de Satanás ao Messias. Como está escrito lá no Éden, de que a descendência da serpente faria oposição ao descendente da mulher. Olha o que diz aqui, o dragão se deteve em frente da mulher que esteve para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Satanás sempre se opôs
ao povo de Deus para que Jesus não viesse ao mundo, porque ele sabia que Jesus iria triunfar sobre os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Verso 4. Agora o verso 5. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aqui fala do nascimento de Jesus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus iria nascer, porque esse é o desígnio de Deus. E o diabo é o diabo de Deus. Ele não pode impedir com que os planos de Deus se cumpram. Ele tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Quem é esse filho varão? Jesus. Por que você acha que Mateus e Lucas descrevem a genealogia de Jesus para mostrar isso? O povo de Deus no Antigo Testamento, a mulher grávida, dando à luz a Jesus. Por isso que Lucas vem até Adão, mostrando como existe a genealogia do Messias. Como existe o povo separado por Deus desde o Éden. Como existe os Caíns e como existe os Abéis. Como existe o joio e como existe o trigo. Um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse já mostra Jesus nascendo como o vencedor. Aquele que irá reger as nações, pois a sua humilhação antecede a sua exaltação. Filipenses 2,5 diz isso, que ele se esvaziou, se humilhou, e por isso Deus o exaltou. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Falando da ascensão de Jesus. Quando ele completa a sua obra na cruz, quando ele morre e ressuscita de uma forma sobrenatural, ele começou a levitar diante de centenas de pessoas. E ele estava diante delas. E então ele começou a levitar, porque Deus arrebatou Jesus ao seu trono. Então Jesus entra no céu e recebe a maior autoridade, o nome que está acima de todo nome. E sobre esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Concluindo, nós vamos concluir no verso 6, e na semana que vem iremos começar do verso 7. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que significa isso, irmãos? Deus sempre tem um refúgio para o seu povo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus proveu com que os sábios do Oriente se encontrassem com José, com Maria, com Jesus e lhe oferecessem ouro, incenso e mirra, que providenciou os recursos para que eles fossem até o Egito. Deus sempre tem um deserto para o seu povo. E a palavra deserto, sabe o que significa? Lugar aonde Deus fala. Moisés viu Deus no palácio de Faraó ou no deserto? No deserto. É no deserto que Deus guia o seu povo. A igreja, a mulher, está no mundo, mas não é do mundo. A igreja está separada no deserto espiritual do povo da serpente. Deus preparou um lugar para a igreja, o deserto. De tal maneira que os ímpios vivem de uma forma, a igreja vive de outra forma. Quem já leu Mateus 6? Jesus disse, não.
Não andem preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São os ímpios que vivem através dessas coisas, só para essas coisas. Vocês não. Vocês fazem parte do povo de Deus, do povo da aliança. Não andeis ansiosos quanto ao que é a vez de comer, de beber, quanto ao vestuário. Olhem as aves do céu. Olhem os lírios do campo, como Deus os veste. Olhem as aves que não semeiam nem ceifam, e como o Pai Celestial as sustenta. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas no deserto, onde as vestes não se envelhecem, onde a sandália não quebra, onde há Shekinah, a nuvem que guiava o povo durante o dia, a coluna de fogo à noite que aquecia o povo e guiava o povo, onde há o maná que desce do céu, o pão nosso de cada dia, onde há o mais importante, a voz de Deus conduzindo o seu povo. Porque o povo passou 40 anos sendo humilhado no deserto para aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que vive o homem. Então Deus tem um deserto preparado para a mulher, para que nele a sustentem durante 1260 dias. O deserto é temporário. Então cuidado, para que o deserto para você não seja uma ponte de transição ao céu e seja o lugar do seu velório. Pois foi isso que aconteceu com a maioria das pessoas no deserto. O deserto, que deveria ser a ponte de transição do Egito à Terra Prometida, se tornou um grande cemitério ao céu aberto, por conta da incredulidade. Cuidado. A igreja é essa ponte de transição entre a terra e o céu. Esse mundo é o lugar onde Deus te colocou para fazer as boas obras que foram preparadas de antemão para que você andasse nela. E após concluir as suas boas obras, que são fruto da fé, Deus te leve para o seu destino final, que é a sua cidade, a Nova Jerusalém. Como disse John Bunyan, a cidade celestial. E esse mundo, a cidade da destruição. Cuidado. Não morra no deserto. Ouça a voz de Deus. E obedeça a Deus no deserto. Porque depois do deserto tem a terra prometida. Só um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá. E não tardará. Cuidado. O deserto é para nos levar à terra que emana leite e mel. Mas só entraram Josué e Caleb. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Duas testemunhas, Josué e Caleb. Cuidado. Muito cuidado. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios usa, em 1 Coríntios 10, o exemplo do povo de Deus no deserto. E ele diz: aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Nenhuma tentação vem sobre vós que não seja humana. Toda tentação você pode vencer. Porque junto com a prova, Deus manda o escape. O escape está na sua frente. Está aqui. O escape de Deus está aqui. O escape de Deus está em você dobrar o seu joelho e orar. O escape de Deus está em você ouvir a palavra de Deus, não com o coração lá fora, mas com o coração na Bíblia. Focado na Bíblia. Analisando o que está sendo pregado na Bíblia. Se o que ele está pregando é bíblico, eu posso não ir com a cara dele, eu posso ter inveja dele, eu posso não gostar dele, mas se é bíblico, é Deus que está falando comigo. E obedecer. Está escrito na Bíblia. Preparado
lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. É no deserto que Deus te sustenta. É na presença de Deus que Ele te sustenta. E é no lugar secreto que Deus te sustenta. Deserto para nós é um lugar secreto. Só você e Deus. Desliga o celular. Desliga o computador. Desliga as ocupações terrenas. E vai para uma audiência com o seu Pai, com o seu Criador. E conta para Ele tudo o que você está passando. Problema na família, enfermidade, angústia, aflição, problema financeiro, físico, problema conjugal, problema sentimental. Conte tudo para Jesus. E no lugar secreto, Deus vai te sustentar. Deus vai falar com você. E Deus vai te dar forças para perseverar. Porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço nessa noite que o Senhor nos leve para o lugar secreto e nos livre das paixões do mundo. Como disse o teu servo David Brenner, mais vale 1 hora com Deus. 1 hora com Deus excede todos os prazeres do mundo. Nos dá o prazer na tua presença, Pai. E nos ajude a, no deserto, olhar para aquele que nos guia e nos sustenta. Não, Senhor, nós não vamos passar fome no deserto, porque nós temos um Pai que faz o maná descer do céu. Não, Senhor, nós não vamos perecer no deserto, porque aquele que em nós começou a boa obra, Jesus, é poderoso para completar até aquele grande dia. Como diz a tua palavra, Senhor, o justo pode cair, mas o Senhor irá levantar. Nos ajude, Jesus, a olhar para ti e a peregrinar no deserto, sendo sóbrios e vigilantes, sabendo que o lugar de descanso é a terra prometida, a Nova Jerusalém. Obrigado pelos companheiros do deserto. E nos ajude a não sermos desertores do deserto. Pois não resta expectativa nem esperança para aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Esse não é apto para o reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque o seu coração estava em Sodoma. E onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que o nosso tesouro esteja no céu, Jesus. Que a nossa esperança esteja no céu. Para que possamos nos desprender do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E usarmos o dinheiro que passa nas nossas mãos para a tua glória, Jesus. Que o dinheiro que chegar nas nossas mãos não chegue no nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Para que possamos fazer tudo para a glória de Deus. Como está escrito na tua palavra, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Como está escrito na tua palavra, Pai Santo, a alma generosa prosperará. Quem traz alívio aos outros, alívio de Deus receberá. Como está escrito através do teu servo Malaquias, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Como os apóstolos, Senhor, que o dinheiro estava nos seus pés. Que esse Deus maldito, chamado Mamon, esteja nos nossos pés. E que no nosso coração esteja o Rei da Glória, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essa verdade não mudou nem mudará. O amor ao dinheiro é a raiz, Senhor, de todos os males. O povo no deserto, Senhor, que aparentemente não tinha dinheiro para nada, para fazer o bezerro de ouro, arranjou
ouros e ouros, para fazer um ídolo. Que possamos entender o que está escrito no livro de Ageu, Senhor. Enquanto não honrarmos a Deus e a casa de Deus, toda a nossa vida vai ser um saquetel furado. E isso é para a glória de Deus. Toda a nossa vida vai ser vazia. A roupa não vai nos aquecer, o alimento não vai nos alimentar e a depressão irá nos alcançar, porque Deus não é a nossa prioridade. Nos ajude a aprender com essa disciplina, Senhor. E a de uma vez por todas, darmos prioridade a Ti. Pois aqueles que me honram, o Senhor diz, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Nos despede em paz. E nos concede uma noite de paz e reflexão na Tua santa presença. Aviva-nos, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo. E nos ajude a estarmos engajados nessa missão de vencermos as forças do mal com a força do bem, que é o Espírito Santo. Como disse o teu servo, não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Nos guia, Senhor, nos conduz e nos ajude a entender que estamos num grande combate. O dragão se opõe ao Messias. O dragão se opõe, Senhor, a Miguel. Nós vamos ver a semana que vem. E o dragão se opõe à igreja. E àqueles que guardam o testemunho da igreja. Nos ajude a entender. Nos ajude a fazer como aquele soldado numa guerra, que abre o seu olho e entende que está numa guerra, que Satanás está se opondo na nossa frente. Ele está na nossa frente, se opondo para não executarmos as obras de Deus. Por isso, nos ajude a lutarmos contra as forças do mal, no poder do Espírito Santo, na certeza de que, como o Senhor venceu, contigo nós poderemos vencer. Nos ajude a nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, hostes espirituais do mal das regiões celestiais. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a nos engajar nesse embate espiritual, na certeza de que o Senhor é o nosso general e em Ti iremos vencer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Amém.